John chapter 1. João capítulo 1, Verse 42 verso 41. says this. Jesus looked at him and said, "You are Simon, son of John. You will be called Peter." Então, João capítulo 1, 41 e 42. A primeira coisa que André fez foi encontrar seu irmão Simão e lhe dizer: achamos o Messias, verso 42. Então o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, mas será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. Come on, can you lift your hands to heaven? Você pode colocar suas mãos aos céus assim. Can we pray? Nós podemos orar. Father, I thank you. Senhor, eu te agradeço. Thank you for each man, Obrigado por esses homens e mulheres, por cada mulher aqui, each marriage, cada casamento, each home. cada casa. In the name of Jesus, Em nome de Jesus, I ask for your protection eu peço pela sua proteção, over your sons, pelos seus filhos, over your daughters. pelas suas filhas, You would guide them. que o Senhor possa You guiá-los, would speak to them. que o Senhor fale com That eles, tonight que hoje would be a night of healing. seja uma noite de cura, It'd be a night of restoration. seja uma noite de restauração, It would be a night of impartation. seja uma noite de compartilhar. Father, move by your Spirit. Senhor, mova o teu Espírito. I lift up the pastors, Eu oro pelos every pastores, leader, eu encorajo os every líderes, cell group leader. cada líder de célula, Bless your people right e eu now. abençoo o teu povo agora. And I pray, E eu oro, we pray nós for oramos this church por esta igreja, that it would be so fruitful, que vai ser uma igreja frutífera, that it would multiply, que vai multiplicar, that it would continue to grow, que vai continuar a crescer, be strong ser forte and healthy. e saudável, In the name of Jesus, em nome de Jesus. increase this house, Faça crescer essa casa its effectiveness no seu afeto, in this city nessa cidade and beyond. e também além da cidade, em nome de Jesus. Come on, everyone, pray together. Vamos orar juntos isso agora. Jesus, Diga: Jesus, speak to my heart, fale ao meu coração, change my life mude a minha vida, in your powerful name. no seu nome poderoso. And I declare E eu declaro I can become que eu posso me tornar all you desire. tudo que o Senhor deseja. And everyone E said, todos dizem come on, can we put our hands together? amém. Vamos aplaudir ao Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Grab your seat. Você pode se sentar, você pode se sentar. Someone say life happens. Alguém pode repetir assim comigo: a vida acontece. Life happens sometimes. I was one of the speakers that was speaking for our men's conference last year. He got in a motorbike accident. Sabe, a vida às vezes simplesmente acontece, a gente não escolhe. No ano anterior eu era um pregador de uma conferência, estava indo pregar e aconteceu um acidente. He's doing well now, but life happens. Na verdade era um outro pregador, não era ele, mas agora ele está bem, mas a vida às vezes acontece, surpreende. Life happens even to our pets. A vida acontece até mesmo para os nossos pets, cachorrinhos. I have a beautiful dog. Eu tenho um cachorro bem bonito lá. It is a golden retriever. É um daqueles Goldens bem bonitos. He's 4 years old, Ele tem 4 anos de idade, but he had so much energy, mas ele tem muita energia. and he was a little bit aggressive to some people. Às vezes ele era até um pouco agressivo com algumas So pessoas. we said, you need to settle down. Então a gente estava pensando, ele precisa se acalmar. And he ended up getting surgery. E ele acabou tendo uma cirurgia. My poor dog got a vasectomy, Aquele cachorrinho, ele teve que ser castrado. and he was sore. E ele foi ali cortado. I felt bad for him. Eu senti mal por ele. Took away his manhood a little bit. Sabe, tirou um pouquinho da masculinidade dele. For the next couple of weeks, Mas pelas próximas semanas, he peed like a girl. ele estava fazendo xixi como uma cachorrinha, uma fêmea. He didn't pee like a boy. Ele não estava fazendo xixi como um cachorro macho. But a few weeks later, Mas depois de algumas semanas, should have ele estava, started again, ele começou de novo acting like a boy. a agir como um cachorro macho. But because he believed Mas porque ele acreditou, ele sabia, in his mind na mente dele,
that he was still hurt. que ele ainda estava ferido. For the next year, Pelo próximo ano inteiro, my male dog aquele cachorro macho was peeing like a girl. estava fazendo xixi como uma cadela. I was feeling bad for him. Eu estava sentindo mal por ele. I was like, come on, dog, Eu estava lá, vamos lá, cachorrão. pee like a man. Faça xixi como homem. This is not trans dog. Sabe, não é um trans dog, não. Real dog. É um dog de verdade. É um cachorro de verdade. I hope that joke's okay. Bom, eu espero que tá tudo bem essa brincadeira aqui com vocês. But here's what's interesting about that story. Mas sabe o que é interessante nessa história? 1 year Um ano in the life of a dog na vida de um cachorro is like 7 years é como 7 anos in the life of people. na vida de Actually, I pessoas. said that wrong. Sorry. 1 year Um ano, na verdade, in the life of a dog. na vida de um cachorro. Oh, I said it right. Yeah. It's 7 years É como 7 anos in the life of a person. na vida de uma pessoa. But I have noticed this, Mas eu percebi isso, that we get in cycles. que nós entramos em ciclos. If you read the book of Judges, Se você ler o livro de Juízes, you actually find você vai encontrar that the people of God que as pessoas, o povo de would Deus, be in cycles. eles estavam em ciclos. 7 years 7 anos blessing, de bênção, 14 years 14 anos curse, de maldição, 7 years again sabe, 7 anos outra of vez blessing. de bênção. They would go in these cycles, Eles iam por esses ciclos, and it was often the people e frequentemente é aquele povo that determined que determinou they live que eles viveram in blessing. na bênção. How many believe Quantos acreditam that God que Deus, wants to heal his people ele quer curar o seu povo? so he can unleash his people? Então ele pode liberar o seu povo, libertar o seu povo. The title of my talk today is God wants to heal his people O título da minha mensagem hoje é que Deus quer curar o seu povo, so that he can unleash his people. para que ele possa libertar o seu povo. I want to give you a panoramic snapshot of the life of Peter. Eu quero dar um panorama da vida de Pedro. We jump into the life of Peter in Peter chapter 1. Quando nós começamos a ver a vida de Pedro em João capítulo 1, Peter has been invited Pedro foi convidado by a friend por um amigo to meet with Jesus. para conhecer Jesus. At this point, E naquele momento, his friend doesn't really even know who Jesus is. aquele amigo nem sabia muito bem quem Jesus era. Either does Peter. E também Pedro não sabia. It shows us the power of right friends. Isso mostra o poder de bons amigos. How many know you need right friends in Quantos your sabem life? que você precisa de bons amigos na sua vida? You need people who are going to invite you to the house of God. Você precisa de pessoas que vão te convidar para a casa de Deus. You need people who are going to invite you to cell groups. Você precisa de pessoas que vão te convidar para ir à célula. You need people who are going to invite you to a house of peace. Você precisa de pessoas que vão te convidar para uma casa de paz. Even if you don't have all the answers yet. Mesmo se você não tem todas as respostas. You need people in your life Você precisa de pessoas na sua vida, bringing you trazendo to você the right place. para o lugar certo. And you need to become a person E você precisa se tornar uma pessoa who's bringing other people que também traz outras to right pessoas places. para os lugares certos. Can I get a good amen? Posso ouvir um bom amém? But I want you to see how Jesus treats Simon. Mas eu quero que você veja como Deus trata Simão. We meet him Nós conhecemos Simão and aqui. Jesus gets out the scalpel, E Jesus ele pega o bisturi, but it is not to hurt him. mas não é para machucar, It is to heal him. é para curar, Pedro. But at first, Mas em primeiro he lugar, must cut away something ele precisa tirar algumas coisas that is holding back Simon. que estava atrapalhando Simão. You see, his name meant reed. Sabe, o nome dele Simon the reed. Simão significa aquele que vacila, que oscila. A reed is swayed by the wind. Sabe, é como aquele que vai junto com o A vento. reed is swayed by the ocean. É aquele que vai junto com o oceano, com as águas. A reed has no foundation. Não tem fundamento. And when Jesus meets Simon, E quando Jesus fala para Simão,
He has read mindsets. Ele tinha algumas mentalidades. He has read speeches. Ele tinha mentalidades, falas que oscilavam. He has a way of speaking, Ele tinha uma maneira de falar, a way of imagining himself. um jeito de se imaginar, That is a very different picture que é uma figura muito diferente than Christ's picture. do que Jesus tinha dele. And Christ immediately Então, Cristo imediatamente, cuts away ele corta the name he'd been given, o nome que deram para ele, the picture he had of when he introduced himself a imagem que ele tinha de si mesmo to other people, para outras pessoas. and he imparts E ele compartilha a new uma nova, prophetic picture uma nova imagem profética into his life. na vida de Pedro. It is a picture of strength. Era uma imagem de força, It is a picture of foundations. era uma imagem de fundamento. He says, "You are Peter. Ele fala: você é Pedro, You are a rock." você é uma rocha. And here's the truth. E ele é a He verdade. may not have been a rock just yet. Talvez ele ainda não estava sendo como uma pedra, But how many of you know when God starts surgery on your life, mas quantos de vocês sabem que quando Deus começa a fazer uma cirurgia na sua vida, He may cut away some ele things, pode cortar algumas coisas fora, but He is going to impart some mas ele things. também vai colocar algumas coisas dentro de você. Can I get a good amen? Posso ouvir um bom amém? And He doesn't just change His name. Então, Jesus não apenas muda o nome dele. Jesus imparts part of His strength into Peter. Jesus compartilha parte da sua força com Pedro. See, the Bible actually says Sabe, a Bíblia diz that our God is a rock. que o nosso Deus é como uma rocha. The Bible A says, Bíblia diz: "The Lord is my rock o Senhor é a minha rocha and my fortress. e a minha fortaleza. My God is my rock, O meu Deus é a minha in rocha. whom I take refuge. Então é onde eu tomo o meu refúgio, My shield, o meu escudo, my stronghold." a minha fortaleza. Look at 1 Corinthians 10 verse 4. Olha o que 1 Coríntios 10:4 diz. It says, "For they drank from the spiritual rock, E fala: e beberam da mesma bebida espiritual, and that rock was Christ." pois bebiam da pedra espiritual que os acompanhava. Essa pedra era Cristo. Christ is not just loving. Cristo não é apenas amoroso. Christ is not just compassionate. Cristo não é apenas compassivo. Christ is not just merciful. Cristo não é apenas misericordioso. When Christ comes into our life, Quando Cristo chega às nossas vidas, Christ imparts strength. Cristo compartilha a força. Christ wants to impart strength into you. Cristo quer compartilhar força com você hoje. And this is not just a one-time moment. Isso não é apenas algo para um momento. This is along the journey of our faith. Isso é para toda a jornada de fé que In você fact, tem. I would say De fato, eu quero te dizer there will be hundreds of times que haverá centenas de vezes where the rock Christ Jesus quando a pedra Jesus Cristo needs to remove something from your mind, precisa remover algumas coisas da nossa remove mente, something from your heart, remover algumas coisas do seu and coração impart His strength unto e you. compartilhar a sua força com você. Can I get a good Você amen? ouvir um amém? I remember when I was 18 years old Eu lembro quando eu tinha 18 anos and I was just starting to really follow the Lord, e eu estava apenas começando a seguir ao Senhor. and I was lying in bed on a Saturday morning, Eu estava lá deitado na cama num sábado de manhã and out of nowhere e de repente I felt the Spirit of God speak to me, eu senti o Espírito de Deus falando comigo. and He said, "Man of God." E ele dizia: homem de Deus. He said, "Get up and pray." Ele fala: se levante e ore. And there was something about that E moment. tinha algo naquele momento. The first thing was man. A primeira coisa era homem. You know, most times in most cultures, there is a very unclear path of how young men become men. Sabe, em muitas culturas existe um caminho difícil de entender como homens jovens se tornam homens de verdade. We go from the age of 11, 12, 13, 14, and it's kind of a mystery Nós- when we become a man. Nós vamos pelas idades 11, 12, 13 anos e é meio que um mistério hoje como se tornar um homem de Deus. But that simple moment Mas naquele momento, when God spoke to my heart, quando Deus falou ao meu coração, He said, "Man." Ele falou homem. And from that moment, E daquele it momento was almost like a shift of mind. é como se fosse uma mudança de I'm not just a mentalidade. teenager Eu anymore. não sou mais só um adolescente. No, it's man. Não, é um homem. But it's not just any man. Mas não é qualquer It's homem. not just in a
Australian man. Não é como só um It's not australiano, an American não man. é um americano, It was man of God. era um homem de Deus. And what that did for me E o que aquilo fez por mim was it cut away some é que things. aquilo cortou algumas coisas It fora. is the impartation Cristo estava compartilhando that you comigo. and I need in our É isso que lives. precisamos nas We nossas need the vidas. Word of God. Precisamos da palavra de Deus. We need to read it. Precisamos lê-la. We need to be taught it. Precisamos que nos ensinem. But there are times in your life Mas algumas vezes na sua vida when the Holy Spirit que o Santo Espírito wants to breathe on certain things. ele quer soprar em algumas coisas. He wants to speak something specific Ele into your ele heart. quer falar algo mais específico ao seu coração. And out of those moments E desses momentos come destiny, vem destino, come purpose, vem propósito, come faith, vem fé, come courage, vem coragem, come wisdom vem sabedoria for the future. para o futuro. Can I get a good Posso amen? ouvir um bom amém? I remember not too long yet later, Eu lembro que um pouco tempo depois disso, the Holy Spirit spoke to my heart o Espírito Santo falou ao meu coração. and He said, "You're going to America." E ele falou: olha, você está indo para os Estados Unidos. I was praying. Eu estava orando. I was about 19 years old. Eu tinha uns 19 anos na I época. had a dream in my heart Eu tinha um sonho no meu to coração go to America de ir para os Estados to Unidos, play college tennis, de poder jogar tênis. and I didn't know how it would happen. E eu não sabia como aconteceria. But then the Holy Spirit spoke to me, Mas aí o Espírito Santo falou comigo. and He said, "You're going to E ele America." falou: você vai para os Estados Unidos. And in that simple moment, E naquele momento, faith was imparted, a fé foi compartilhada. and I started taking E eu steps. comecei a dar passos. I started taking Eu action. comecei a tomar atitudes. I started saving money. Eu comecei a guardar dinheiro. I began to pray Eu comecei a orar that God would open que doors, Deus abrisse as portas. and He opened the door E ele abriu a porta for me to go to Liberty University para que eu fosse para a Universidade Liberty, in Virginia lá em Virgínia, on a full scholarship, sem pagar nada. playing tennis. Eu estava jogando tênis, But it was a open door mas aquilo foi uma porta from aberta God de Deus in my life. na minha vida. I remember about a year later, Eu lembro que depois de um ano disso, I was praying in my dorm eu estava orando no meu dormitório in Virginia, lá em Virgínia. and the Holy Spirit spoke to me again, E o Espírito Santo falou comigo mais uma vez. and the call of God came to preach. E o chamar de Deus para pregar veio na minha vida. And the Lord said to me, E o Senhor disse para mim: "Preacher, pregador, preacher, pregador, preacher, pregador, preacher." pregador. It became like an echo Isso se tornou, ecoava em mim, in my soul. na minha alma. And in moments like that, Em momentos como esse, God is imparting Deus está compartilhando. His strength, Ele está compartilhando a sua His força, faith. a sua fé. This was a life-changing moment Isso foi um momento que transformou a minha for vida. Peter. De Pedro, He is no longer não Simon. é mais Simão. He cannot speak like Simon. Ele não pode falar como He Simão. cannot think like Não Simon. pode pensar mais como He Simão. cannot have Simon habits. Não pode ter hábitos de Simão. And he goes on this journey with Jesus. E ele vai nessa jornada com Jesus. And he walks with God. E ele anda com Deus. And just later in John 1, E depois ali em João capítulo 1, Jesus says to him, Jesus diz a ele: "Follow me, me siga and I will make you." e eu vou fazer de você. And the great invitation of Jesus for you and for me E a principal convite de Jesus para nós hoje is not just forgiveness of sins. não é apenas o perdão dos The pecados. great invitation O grande convite of Jesus for you and for me de Jesus para mim e para você is for you to follow Him, é para você segui-lo and He will make you. e ele vai te fazer. Can I get a good amen? Eu posso ouvir um church? amém. Come on, how many grateful? Vamos lá, vamos. How many grateful for Jesus' grace? Vamos, quantos são gratos pela graça de Jesus? The people of God are healed through impartation. When God speaks to you, there is an impartation of faith. O povo de Deus é curado quando tem uma transferência da parte de Deus, uma transferência de fé. The people of God are healed through immersion. O povo de Deus é curado pelas emoções. I don't know about Brazil, Eu não sei como é aqui no Brasil, but I know in America, mas eu sei que lá nos Estados Unidos, sometimes people like to sprinkle on their faith. algumas pessoas gostam de mostrar a sua fé.
Kind of like throwing in a little lemon in your water. Sabe? E coloca um pouquinho de limão na sua água. Maybe a little lime in your water. Às vezes deixando ali um gostinho. And you just want to sprinkle it in. E eles só querem se ensoberbecer sobre You isso. don't want all the flavor. Sabe? Eles têm essa característica. But Jesus doesn't just want to sprinkle on your life. Mas sabe, Jesus não quer apenas colocar um gostinho apenas na sua vida. He wants to immerse. Sabe, Ele quer imergir você. He wants to immerse your life. Sabe, Ele quer imergir a sua vida completamente. Psalm 1 speaks of the great promise. Sabe, alguém fala sobre grandes promessas. If we will take Se nós tomarmos that invitation recebermos esse seriously, esse convite de Jesus seriamente, it says, blessed is the man Jesus diz, abençoado é o homem who does not walk in the way of the wicked, que não anda no caminho dos ímpios, or stand in the way of sinners, ou permanece na roda dos escarnecedores, or sit in the seat of the scornful, e está entre os pecadores, but his delight mas o seu is prazer in the law of the Lord, é no Senhor dos senhores, and on his law e na sua lei. does he meditate. Ele medita. Watch this now. Olha isso agora. Day and night. De dia e de noite. Notice, Perceba there is no sprinkling. que não tem apenas, não é apenas uma aspersão, algo pequeno. It's not a verse on Sunday Não é apenas um verso de domingo and a verse a month e later. outro versículo só depois no outro domingo. It's surround yourself. Isso está te tomando completamente. And in the process of surrounding yourself E no processo de tomar você completamente with the promises of God, com as promessas de Deus, God will transform you. Deus vai transformando você. God will bless you. Deus vai abençoando você. Can I get a good amen? Posso ouvir um amém? The people of God are healed through impartation. We are healed through immersion. O povo de Deus é curado pela transferência e também nas emoções. The people of God are healed as we move with God. Someone say move with God. O povo de Deus é curado quando nós nos movemos com Deus. Você pode repetir essa frase? Diga assim: mover com Deus. Someone say trust God. Alguém diga assim: confiar em Deus. To move with God Mover com Deus means you got to trust God. significa que você precisa confiar em Deus. Peter has to leave his job. Sabe, Pedro teve que deixar o seu trabalho para trás. Peter has to leave his career. Ele teve que deixar a sua carreira para trás. One of the things that will transform and heal your heart Uma das coisas que vai transformar e curar o seu coração is trusting God é confiar em Deus. with your job, Sabe, com o seu trabalho, your career, com a sua carreira, your finances. com as suas finanças. You have to trust Você God precisa confiar em Deus with those things. com essas coisas. There is a faith Existe uma fé on the other side no outro lado of trusting de God confiar em Deus with your career, com a sua carreira, with your com as finances suas finanças, that you cannot get que você não consegue anywhere else. em nenhum outro lugar. You can study the Bible. Você pode estudar a Bíblia, You can get a PhD. você pode ter um PhD, But unless you trust God mas se você não confia em with your Deus work, com o seu trabalho, with your money, com o seu dinheiro, there are some lessons existem algumas lições you cannot learn. que você não aprende. When I was 18, actually 19 years old, Quando eu tinha 18, 19 anos também, the Holy Spirit spoke to me that I was going to America. o Espírito Santo estava falando comigo que eu ia para os Estados Unidos. So I began to save money. Então eu comecei a guardar dinheiro. I was putting my money away. Eu estava ali juntando dinheiro, trabalhando. The flight to America was about $2,000. Sabe, o voo, uma passagem para os Estados Unidos era cara, mais ou menos uns $2.000. So I was starting to save towards that. Então eu comecei a guardar para isso. And then one day, E aí um dia, I was reading a story eu estava lendo uma história in Acts chapter 10 em Atos capítulo 10, where it speaks of a Roman soldier. que fala sobre um soldado romano. And the Bible E says a Bíblia diz that his prayers que as suas orações and his giving e a sua generosidade, set up a memorial before God. isso construiu um memorial diante de Deus. It was as if this man's É prayers como se as orações daquele homem and his giving e a sua generosidade could not be ignored by God. não pudessem ser ignoradas por Deus. And I remember E eu lembro the Holy Spirit spoke to me que o Espírito Santo falou comigo that I was to give away que eu tinha que dar, entregar
$434. Sabe, $434. It was a unique moment. Foi um momento muito específico. He's never given me another moment like it. Ele nunca mais fez isso comigo de novo. Because at the time, Porque naquele tempo, I didn't know if I had $434. eu acho que eu nem tinha $430. And I went to my bedroom E eu fui pro minha cama. and I counted all my money. Eu fui lá no meu quarto, eu contei todo o meu dinheiro. And I had $438. E eu tinha $438. And I said, Lord, E eu falei, Senhor, it's all I got. é tudo que eu tenho. And the Lord said to me, E o Senhor disse para mim, He said, are you going to trust me Ele falou, você vai confiar em mim or are you going to trust you? ou você vai confiar em você mesmo? So that Sunday in church, Então, naquele domingo na igreja, I put my eu $434 coloquei meus $434 into the offering. ali nas ofertas. And I'd never watched the offering bag walk away so much in my life. Sabe, eu nunca fiquei olhando uma oferta ir embora de mim assim, dessa maneira, na minha vida outra vez. It was a test of trust. Era um teste de confiança. And I began to save again, E eu comecei a guardar de novo. began to work again. Comecei a trabalhar de novo. And I had been promised E eu tinha uma promessa, a scholarship que eu tinha uma bolsa de paying estudos. 75% Era uma bolsa de estudos que ia arcar com of all my bills. 75% do meu custo de vida lá nos Estados Unidos. The problem was I didn't have the money, O problema é que eu não tinha o dinheiro. but I began E aí eu comecei to write a escrever above my bed lá em cima da minha cama, Philippians 4:19. Filipenses capítulo 4. For my God Porque o meu Deus shall meet all of my needs vai me encontrar todas as minhas necessidades according to His riches de acordo com as suas riquezas in e glory glória in Christ Jesus. Cristo Jesus. And I began to pray that. E eu comecei a orar aquilo. I began to believe God over Eu that. comecei a acreditar em Deus para aquilo. And 3 weeks E 3 semanas before I'm going to America, antes de eu ir para os Estados Unidos, the coach calls me up sabe, um treinador me chamou at 3 a.m. in the morning às 3 da manhã na madrugada, because of the time por change. causa da mudança de... And he says, Anthony, E ele falou, Anthony, you don't have to worry about money. você não tem que se preocupar com dinheiro. I've got a full scholarship for you. Eu consegui uma bolsa de 100% para você. And I got off the phone that day. Come on, give Jesus a hand. Vamos lá, vamos adorar Jesus. And I got off the phone that day. E ali eu desliguei o telefone aquele dia. And I thanked the Lord. E eu agradeci ao Senhor. And it was one of my most important lessons of faith. E foi uma das lições mais importantes de fé na minha vida. I learned I could trust God Eu aprendi que eu posso confiar em with Deus my money, com o meu dinheiro, with my com a career. minha carreira. I'm not saying be foolish. Eu não estou falando para você ser tolo. Live principally. Sabe, viva os princípios, Trust God though, mas também confie em Deus. because God wants to be your provider. Porque Deus quer ser o seu provedor. Can I get a good Posso amen? ouvir um bom amém? The people of God are healed as they move with God. My 4th point for you today is this: the people of God are healed through friends. O quarto ponto que eu tenho para compartilhar com você é que o povo de Deus é curado pelos amigos. Sometimes we sing songs in the Christian faith Algumas vezes nós cantamos canções aqui na igreja and we sing like this: e nós cantamos dessa maneira: Jesus, you're all I need. Jesus, tu és tudo que eu preciso. Jesus, you're all I need. Jesus, tu és tudo que eu preciso. And there is a truth to that. E tem uma verdade sim nisso. But do you know that God said about Adam in Genesis chapter 1? Mas você sabe o que Jesus disse para Adão ali em Gênesis capítulo 1? That it was not good, Que não era bom, that he was alone, é que ele estava sozinho. and he could have sung the song, E ele poderia estar lá cantando a canção: God, you're all I need. Deus, tu és tudo que eu preciso. But how many of you know Mas quantos de vocês sabem God is all our que need? Deus é sim tudo que nós But precisamos? sometimes, Mas algumas vezes, many times, muitas vezes, he uses people Ele usa pessoas to bless us. para nos How abençoar. many thankful Quantos são gratos for the por isso? blessing Pela bênção of family, da família, of friends? os amigos. See, Peter was following Jesus, Sabe, Pedro estava seguindo a Jesus, but he also hung out with John. mas ele também tinha os He rolês dele spent time with com James. João, com Tiago. He spent
time with the other 12. Ele tinha tempo com os outros 12. They ate together. Eles comiam juntos. They learned together. Eles aprendiam They juntos. laughed together. Eles riam juntos. They had successes together. Eles tinham sucessos. They actually had failures together. Eles também falhavam juntos. They were rebuked together. Eles eram reprovados por Jesus juntos. But we are healed Mas eles eram curados. in our faith. Eles eram curados na We are sua strong. fé. Nós somos curados, fortalecidos In our faith, na nossa fé. as we spend time. Quando nós passamos With tempo other people. com outras pessoas. Let me say Deixa eu this. te dizer isso. You need Você the precisa body of do Christ. corpo de Cristo. Sometimes I meet Christians. Algumas vezes eu encontro They're cristãos spiritual people. que são They pessoas. pray a lot. Eles oram de muito. Some of them feel like they're prophets. Alguns acham que são até profetas. But sometimes Mas algumas vezes they get so spiritual eles ficam tão espirituais that no one's spiritual enough for them. que ninguém é espiritual o suficiente para eles. No church is good enough for them. Nenhuma igreja é boa o suficiente para eles. They don't need church. Eles não precisam de igreja. But let me tell you, Mas deixa eu te dizer, you do. você precisa. I Eu do. preciso. We need the people Nós of God. precisamos do povo de Deus. We are healed. Nós somos curados. We are helped. Nós somos We are ajudados. encouraged. Nós somos We are encorajados. challenged Nós somos by the desafiados people of God. pelo povo de Deus. Can I get a good Posso ouvir um amen? bom amém? Let me tell you one of the greatest ways you get more out of church. Deixa eu te dar uma boa maneira para você ir para fora da igreja. You show up Você aparece to be a blessing. para ser uma bênção. You may not have any position, Você pode não ter nenhuma posição, but you make church mas você the friendliest place. faz da igreja o lugar mais amigável You possível. see people Você vê pessoas standing by themselves. que estão lá por elas mesmas. They look like they're new. Sabe, eles olham para você You make them feel comfortable. e essas pessoas que te olham estranho, você faz eles se sentirem bem. You serve somewhere. Você serve de alguma maneira. You show love. Você mostra o amor. I'm telling you right now, Eu estou te dizendo agora. the worship does its job. Sabe, a adoração, o The time preaching does its job. faz o seu papel, o pregador faz o The seu papel. prayer team does its job. O time de oração faz o seu papel. But no church Mas nenhuma igreja ever grows vai crescer if the people se o povo are not friendly. não são amigáveis. Can I get a good Posso ouvir um amen? bom amém? Let me say this, the people of God are healed through marriage and family. Deixa eu falar isso para você. O povo de Deus também é curado pelo casamento e pela família. How many of you are parents in here? Quantos aqui são pais aqui? Fathers, mothers. Pais, mães. How many of you Quantos de vocês understand the love of God entendem o amor de Deus to a deeper dimension em uma dimensão maior? because you are a father Porque você é um pai ou uma or mãe, you are a mother? ou porque você é uma mãe. I remember the first time I held my son. Eu lembro da primeira vez que eu segurei o meu filho. He's 16 years old. Hoje ele tem 16 anos. His name is O Benjamin. nome dele é Benjamin. And the first time I held him, E a primeira vez que eu segurei ele, man, I cried. nossa, eu chorava. Beautiful, beautiful moment. Era um momento lindo. And so many different E times muitas vezes, when I would feed my little kids, quando eu estava alimentando eles, when they were 1 and 2, quando eles tinham 1 ou 2 anos, and I would give them milk, e eu estava dando leite ali para eles, I would think to myself, eu estava pensando aqui comigo: God, I can't believe Deus, eu não acredito you love me que você me ama more than this. mais que isso. The love of God O amor de Deus will be shown in your life vai se mostrar na sua vida through através you being a parent, você sendo pai, You uma being a mãe, brother. você sendo um irmão, you being a sister. você sendo uma irmã, In Jesus' em name. nome de Jesus. Come on, in Jesus' name. Em nome de Jesus. The fifth thing I want to share with you today. A quinta coisa que eu quero compartilhar com você hoje: People are healed as pessoas são curadas through failure. através das falhas. People are healed As pessoas são curadas through mistakes. através dos erros. How many of you know Peter made mistakes? Quantos de vocês sabem que Pedro cometeu erros?
Peter declared that Jesus was the Christ, the Son of the living God. And just shortly after that, Jesus literally looks at him and tells him, "Get behind me, Satan." Pedro, ele tinha acabado de declarar que Cristo era o Filho do Deus vivo. E um pouco depois disso, Jesus olha para ele e fala: "Para trás, Satanás." The disciples Os discípulos would sometimes wrestle muitas vezes brigavam entre to si who is going to be the para greatest. saber quem seria o maior. And Jesus would say to them, E Jesus diria para eles: "What are you guys talking "O about?" que vocês estão falando aí, And meninos?" they'd be all E embarrassed. eles estavam todos envergonhados. They would make mistakes. Eles cometiam erros. They would make failures. Eles falhavam. When Jesus Quando Jesus told the disciples disse para os discípulos that he would be denied, que ele seria negado, that he would die, que ele morreria, Peter says, "If all leave you, Pedro disse: "Se todos te deixarem, I will never leave you." eu nunca vou te deixar." And later that night, E depois, naquela noite, he denies Jesus ele nega Jesus 3 times. 3 vezes. He goes away Ele se and desvia he weeps. e ele chora. He is Ele devastated estava devastado because he left his Lord. porque ele deixou o seu Senhor. 3 days later, 3 dias depois, how many of you know Jesus rose from the grave? quantos sabem que Jesus ele ressuscitou dos mortos? And there must have been this awkward moments E nesses momentos, where Peter sees quando Jesus Pedro vê Jesus and Jesus sees Peter, e Jesus vê a Pedro, and Peter e knows Pedro sabe internally dentro dele that he's denied him. que ele negou a Cristo. But Jesus doesn't talk to him about it the first time. Mas Jesus não fala com ele sobre isso a He princípio. doesn't bring it up the second time, E nem em um segundo momento. not the third appearance. E nem na terceira vez. It's the fourth appearance É na quarta vez que Jesus aparece that Jesus que begins Jesus começa to heal Peter. a curar Pedro. He sets a fire. Ele faz ali, tem uma fogueira ali. There's fish. E tem peixe. It's breakfast. É como se fosse um café da manhã. They've been out all night, Eles estavam trabalhando a noite inteira. caught nothing. Não pegaram nada. And Jesus invites them E Jesus convida to come have eles breakfast. para ter um café da manhã. And Peter sits there, E Pedro senta lá and Jesus e begins Jesus começa to heal him. a curar Pedro. And he doesn't shame him. E ele não envergonha He Pedro. doesn't look at him Jesus não olha para Pedro and say, "I told you I was right." e fala: "Eu te falei que eu estava certo." He does not look at him Ele não olha para Pedro and say, "I cannot e believe fala: "Eu não acredito you denied que me." você me negou." He does not accuse Ele him. não acusa Pedro. He is not harsh with him. Ele não foi grosseiro com He Pedro. simply asks him a question. Ele simplesmente fez uma pergunta: Peter, "Pedro, do you love me? tu me amas?" And he looks at him E olha para ele and he says, e "Lord, fala: "Senhor, you know that I love you." você sabe que eu te amo." And again, E outra he vez says, "Do you love ele me?" fala: "Tu me amas?" He's like, "Lord, E ele está falando: "Sim, you know I love you." tu sabes que eu te amo." What's he doing? O que ele está fazendo? He's restoring him. Ele está restaurando Pedro. His speech. A fala dele. He's making sure Sabe, ele está tendo a convicção this man knows que aquele homem soubesse he is not disqualified que ele não está desqualificado, because he gives him a mission. porque Jesus dá uma missão para Pedro. Feed my sheep. Ele fala: "Então apacenta as minhas Feed my ovelhas." lambs. Sabe? Então apacenta as minhas ovelhas. Tend my sheep. Sabe? Cuide delas. I'm going to have the piano player come. Eu vou pedir se alguém do piano puder subir aqui. But then Peter does something which is so interesting. Então Pedro faz algo que é muito interessante. Excuse me one second. He then looks at Jesus Então ele olha para Jesus and he starts to compare. e ele começa a comparar. Hey. I guess you're here. Eu acho que você está aqui mesmo. How many appreciate the piano team and worship team? Quantos aqui Come on, can we give them a acharam hand? uma Amen. bênção, o time de adoração e todos os meninos? Come on, Vamos give them a aplaudir. hand. We appreciate you guys. Nós agradecemos a vocês. But Jesus Mas Jesus, is having a conversation. ele está tendo uma conversa. He's restoring Peter. Ele está restaurando Pedro. And Peter starts to go, E Pedro ele começa a ir. "What about John?" E João? And I love what he does. E eu amo o que ele faz. He says, "Don't worry about John. Ele fala: "Não se preocupe com João. You follow me." Você me siga."
You know, in a social media generation, Em uma geração de redes sociais, where we can look on our phones quando a gente pode pegar o nosso celular and we can check on Instagram e a gente pode olhar o Instagram, or TikTok ou TikTok, or X, ou o Twitter, and we can watch e nós podemos assistir everyone else's life. a vida de tantas outras pessoas. One of the great dangers Um dos grandes perigos of your life, da sua vida, one of the great temptations uma das grandes of tentações this culture dessa cultura, is some blessings e tem algumas having technology. tem algumas bênçãos tendo You can na read the tecnologia. Bible Você pode ler a Bíblia In 10 different versions. em muitas versões diferentes no seu mesmo celular. You can watch sermon after sermon. Você- You can educate yourself. Você pode assistir sermões e palavras, você pode usar para o bem. Some people invest in stock and only work on their phone. Algumas pessoas trabalham pelo celular e vivem muito bem. There's some incredible blessings. Tem algumas bênçãos maravilhosas, One of the great dangers mas um dos grandes perigos is you watch everyone else live é você assistir todo mundo viver and you start to think to yourself, e você começa a pensar, what about him? e a vida dele? What about me? E eu? I'm not as talented. Eu não sou tão talentoso, I'm not as gifted. eu não sou tão And brilhante. Peter was wrestling that. E Pedro estava lidando com isso, But now Jesus says to him, mas Jesus fala para ele: what is that to you? o que isso importa para você? You follow me. Você me siga. Let me say this to some young people in here Deixa eu today. falar isso para alguns jovens aqui nessa noite. Don't spend too long watching others live. Não gaste muito tempo da sua vida vendo outras pessoas viverem. Make sure you're living the life that God has asked you to live. Sabe, tenha certeza que você está vivendo a vida que Deus te chamou para viver. Can I get a good amen? Posso ouvir um bom amém? You know, as we close this service today, Sabe, enquanto nós vamos fechando esse culto hoje, I believe Eu the Holy acredito. Spirit's going to move que o Espírito Santo vai mover and just heal some e things, curar algumas coisas. cut away some things, Sabe, cortar algumas coisas, shift some motivations. mudar algumas motivações. Can't tell you Eu não posso te dizer the number of times quantas vezes in worship na adoração, in our church na nossa igreja, I felt God eu senti Deus shift my motivation mudar as minhas as motivações. I preached Enquanto eu pregava, over these 20 years, nesses 20 anos, as I've led. enquanto eu estava, I can't tell you eu posso te dizer the number of times quantas vezes that God has shifted my que Deus motivations. mexeu nas minhas motivações. I can't tell you the number of times Eu não sei dizer quantas vezes that I felt in the presence of God. que eu estava na presença de Deus. Healing. Sabe, a cura. This isn't me being up here saying I'm completely healed. Sabe, eu não estou aqui dizendo para vocês que eu sou totalmente curado. In fact, I don't think you ever get completely healed Na ver- until heaven. Na verdade, eu acho que você não se torna completamente curado até chegar ao céu. But I would say this. Mas eu quero te dizer isso. Even in worship today, at the men's conference, Até ontem, por exemplo, na conferência de homens, I felt the Lord eu senti o Senhor just shift something in me, mudando algo em mim mesmo, heal something in me. curando algumas coisas em mim. Presence of God A presença de Deus always sempre wants to do surgery in your heart. quer fazer cirurgias em nós. But if you were to leave this Sunday Mas se você vai sair daqui essa noite and you were to ask yourself the question, e você fizer a si mesmo essa pergunta: man, I want to follow God. eu quero sim seguir a Deus. I want to fulfill what God has for me. Eu quero sim cumprir o que Deus tem para mim. Let me give you the most practical thing I can say. Deixa eu te dar a coisa mais prática que eu posso dizer. How many of you Quantos de would vocês love to fulfill gostariam de cumprir God's purpose for your life? o propósito de Deus para sua vida? Quantos? Come on, how many of you Quantos de vocês want to fulfill querem cumprir God's purpose for your o life? propósito de Deus para sua vida? Then guess what? Então deixa eu te falar. The most practical thing Uma das coisas mais práticas I can say to you que eu is posso te dizer: treat every day
Trate todo dia like it's a gift. como um presente de Deus. Every day Cada dia is important. é importante. There isn't big moments Tem grandes and momentos, small moments. pequenos momentos, There's each day. mas cada dia Is an assignment. é uma tarefa. Each day Cada dia is a gift. é um presente. Each day Cada dia is a blessing. é uma bênção. And if you will value E se você valorizar each morning, cada manhã, talk to God, falar com Deus, give Him your day, entregar a Ele o seu dia and just do that e fazer isso every day. todo dia. And when you fail, E quando você falhar, because you will, porque você vai, you get up the next day você levanta no dia and seguinte again spend time with e Jesus spende de novo e gasta aquele tempo com and Jesus say, e Jesus, fala: Jesus, help me follow you me ajude a te seguir. Hoje, every day. todo dia, Your life a sua vida will be a blessing vai ser uma bênção. at work, No trabalho, in college, na escola, in school, na faculdade, na família, in church. na igreja. Every day Todo dia is a gift é uma bênção, um and an presente. assignment. Aí aqui, Can I get a good eu amen? posso ouvir um amém. Come on, can I get a good amen? Eu posso ouvir um amém. Podemos glorificar Jesus. God. Praise God. Praise God. Would you close your eyes with me? Você pode fechar os seus olhos comigo. All across this place. E nesse lugar aqui, Felt the Holy Spirit eu sinto o Espírito Santo. change my message Sabe, Ele mudou a minha mensagem. from this morning Sabe, hoje de manhã to tonight. para noite, Heal them Ele falou sobre curar a igreja, so that I might unleash them. para que eu possa libertá-los. That means Jesus Isso significa que Jesus, wants to do a healing work tonight. Ele quer fazer um trabalho de cura nessa noite. Sometimes it's radical. Algumas vezes pode ser radical. Sometimes it's so small. Algumas vezes é algo pequeno. It's so subtle. É tão sutil. It's just one thought É um pensamento that just needed changing. que precisa de mudança. Stop focusing, Sabe, pare de focar. he told Peter, Sabe, Ele fala ali para on Pedro, someone else. de outra pessoa. You follow me. Ele fala: não ligue para outra pessoa, você me siga. Maybe some of you Talvez alguns de vocês still see yourself ainda veem a si mesmos as your past. pelo seu passado. You still speak about yourself Você ainda fala de si mesmo in ways of defeat. em uma linguagem de derrota. But when God Mas quando Deus, gets a hold of you, e Ele tem posse de você, He begins to impart Ele começa a compartilhar a different picture. uma figura diferente. You're a child of God. Sabe, você é um filho de Deus. You're not your mistakes. Você não é os seus erros. You're a royal priesthood. Sabe, você é sacerdócio real. You're not just someone who attends church. Você não é alguém que só frequenta a igreja. You're a man of God. Você é um homem de Deus. You're a woman of God. Você é uma mulher de Deus. Saved, Sabe, salvo, forgiven. perdoado. You carry Você carrega the Spirit of the living o God. Espírito do vivo Deus. And every day, E todo dia He wants to use you. Ele quer te usar. He wants to bless you. Ele quer te abençoar. He wants to heal you Ele quer te curar in everything you do. em tudo que você fizer. Could we stand to our feet? Nós podemos ficar de pé nos nossos lugares. Before I ask people to come forward and get prayer, Antes de eu pedir que pessoas possam vir à frente e receber oração, let me tell you real quick. deixa eu te falar aqui rapidinho. Whenever I open the altar, Quando eu abri aqui o altar, whenever your pastors open the altar toda vez que os seus pastores abrem o altar to ask people to receive prayer, e oferecem que as pessoas venham receber oração, it's not just a nice idea. não é apenas uma boa ideia. I remember one time Eu lembro uma vez, I was the guest speaker, eu era o convidado, the invited guest o convidado para pregar at a church numa igreja in Pennsylvania, United States of America. lá na Pensilvânia. And the worship leader E o líder de adoração
said there's some people here Ele falou, há pessoas aqui that during worship que durante a adoração need to come forward precisam vir à frente and just get a fresh touch of God. e receber um toque fresco de And I Deus. felt the Holy Spirit E eu senti o Espírito Santo. nudge me, Ele estava falando comigo. go forward. Ele falou, vá à frente. And I was like, Lord, Mas eu falei, Senhor, I'm the guest speaker. eu sou convidado para pregar aqui. He says, I don't E care. ele falou, eu não me importo. He says, do you want a fresh oil? Ele falou, você quer um óleo fresco? And as I went forward, E quando eu vim à in that frente, simple moment, naquele momento tão simples, God Deus, draws near ele se aproximou de mim. those who humble A themselves. Bíblia fala que Deus se aproxima daqueles que se humilham diante dele. You may feel dry. Você pode se sentir seco. You may feel fine. Você pode se sentir ok. You may be a leader in here. Você pode ser até um líder da igreja. You might feel just tired. E talvez você se sente apenas cansado. That's normal. Isso é normal. That's normal. Isso é normal. But the oil of God Mas o óleo de Deus wants to meet people quer encontrar pessoas aqui in a hoje special way. de uma maneira especial. But before I do that, Mas antes de eu fazer I isso, want us to close our eyes. eu quero que nós fechemos os nossos olhos. And I don't want to lose the moment. E eu não quero perder esse momento. But maybe there's some people here today Porque pode ser que haja pessoas aqui hoje and you don't know Christ yet. e você ainda não conhece a Cristo de verdade. Maybe you're here today Talvez você está aqui hoje and you feel far away from God. e você se sente distante de We're going Deus. to pray a prayer Nós vamos orar as a church family, como uma família da fé, as a confession como uma confissão and a profession e uma profissão of what we believe do que nós acreditamos in Jesus. em Jesus. And for some of you, E para alguns de vocês, maybe the first time pode ser a primeira that vez, from the depth of your heart, mas do fundo do seu coração, you say yes to the se King. você dizer sim ao Rei, For some of you, para alguns de vocês, you may realize você pode you're perceber far away from God. que você está distante de You Deus need to come back. e você precisa voltar. So why don't we say this prayer together? Então, por que nós não podemos agora mesmo repetir essa oração? Say King Jesus. Diga assim: Rei Jesus. Come on, say King Jesus. Vamos lá, vamos dizer juntos todos: Rei Jesus, I thank you eu te agradeço that you love me, que o Senhor me ama, that you have a plan for my life. porque tem um plano para minha vida. And I believe E eu acredito your blood que o seu sangue shed on the cross derramado na cruz can take away pode levar all my sin. todos os meus pecados. Come into my heart. Venha no meu coração, Be my Lord. seja o meu Senhor, Be my Savior. seja o meu Salvador, Be my very best friend. seja o meu melhor amigo. Fill me with your spirit. Me encha com o teu espírito. My friend, if that was you today, I'm Sabe, going to ask some people se é o to seu raise caso their hand. hoje, se você orou pela primeira vez, ou se você estava distante do Senhor, Raise your hand and eu raise quero it up pedir que high. você levante a sua mão bem alto. Just long enough and high enough. Thank you. Se man. você Thank está you, vindo sir. para Jesus, se você fez Thank essa you, sir. oração de vir Thank para you, Cristo, Thank you. obrigado, obrigado, Jesus. Thank you. Some of you may be saying yes to Christ. You've already said yes to Christ, but you're just affirming your faith. Alguns de vocês já disseram sim para Cristo, mas estão reafirmando a sua fé. Some may have felt far away from God. Alguns estavam distantes de And Deus. you know in your heart E você sabe no seu coração that today que hoje is a new day. é um novo dia. I'm going to ask you. Eu quero pedir para você. I can't come to each of you, Eu não consigo ir para cada um de vocês but I want to agora, invite you mas eu quero então te convidar down to this front right here. aqui bem nesse lugar aqui à frente. I'd love to shake your hand, Eu gostaria de cumprimentar você. and I'd love to pray for Eu you. gostaria de orar por So if você. you said yes to Então, Christ se você today, disse sim para Cristo hoje, all across this em place, toda essa casa, would you come você forward? pode vir à frente. And can we celebrate those people? E nós podemos Come on. aplaudir por essas Can we pessoas put que our estão hands vindo. together? Come on, beautiful. Come on. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Obrigado, Jesus. Come on, if you raise your hand today. Vamos lá, se I'd você love to levantou as just suas mãos, shake se your você hand. tomou essa decisão, você pode vir à frente. I know there were some Venha, others. Some venha. others are coming. Keep clapping as they come. Keep Outros, clapping as they come. vamos aplaudir Come on, enquanto eles come on. vêm. Vamos God bless aplaudir. you. God Vamos bless you. honrar God a bless you. Jesus enquanto eles God vêm. bless you. Praise God.
Praise God, praise God, praise God. God, praise God. Praise God. I'm going to have you talk to him for a second. O pastor pede para orar por vocês e confirmar essa decisão que vocês fizeram. Vocês são muito preciosos para nós. E esse é um dia que eu tenho certeza que vai ficar marcado para sempre. Você nunca vai esquecer do pastor Anthony, mas muito mais do que ele, do que um culto com uma pessoa de fora pregando, um encontro com Jesus. Esse é o principal. Nós queremos abençoar vocês e confirmar essa decisão. Olha quanta gente linda, maravilhoso. Vamos fazer isso agora, vamos orar por eles. Você pode estender as suas mãos para cá, toda a igreja, e nós vamos orar por você. Feche os seus olhos mais uma vez. Coloque a mão no seu coração, se você puder, aqui à frente. Senhor Jesus, nós abençoamos essa decisão. Nós, como igreja, declaramos quebradas, Deus, todas as forças do inimigo, do pecado, do inferno. Nós declaramos Jesus Cristo seja o Rei, seja o Senhor. E agora mesmo confirma pelo Espírito Santo, Pai, Deus, o lavar dos pecados, o perdão dos pecados. Confirma sobre cada um aqui, esse homem, essa mulher. Nós declaramos sobre ele que começa agora um novo tempo para todos sempre na vida deles. Um tempo de fé, um tempo, Pai, de paz, um tempo de ter a presença do Senhor na vida deles. Nós abençoamos como igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Here, let me teach you something. Sabe, quero dizer algo aqui. Put your hand on your stomach for a moment. Coloque a sua mão aqui na região do seu estômago agora. I want you to say this scripture out loud. Eu quero que você diga isso que eu vou dizer em voz alta. Jesus said, Jesus disse o seguinte, John 7, lá em João capítulo 7, 37, 38, ali verso 37, said, he who believes in me. fala, aquele que crer em mim. Come on, say it with faith. Vamos lá, diga isso com fé. He who believes in me, Aquele que crê em mim, from his belly do seu interior shall flow fluirão rivers rios of living water. de águas vivas. Father, I pray, Deus, eu quero orar agora. stir my gifts, Venha agitar aqui os meus dons. stir the talents Levanta os talentos that you have put in your people. que o Senhor colocou no teu povo. Let rivers flow Que os rios venham fluir dry places. nos lugares secos. Let love, Que o amor, let encouragement, que o let encorajamento, the Holy Spirit, que o Espírito Santo, let healing que a cura flow flua in their minds na mente and in their e no hearts. coração. So wherever they go, Que por onde eles forem, they bring you. eles carreguem o Senhor. They bring your life Eles tragam a sua vida. in the name of Em Jesus. nome de Jesus. And I pray E eu oro over weary Christians. para aqueles que estão fracos, There would come fresh strength que venha como um óleo fresco. in Jesus' name. Em nome de Jesus. I pray Eu oro over those por aqueles who would feel oppressions que têm sentido opressões, that would be broken que isso seja quebrado in Jesus' em name. nome de And Jesus. they would dream your dreams Que eles venham sonhar os teus sonhos and have your e visions. ter as tuas visões. Unite this house Sabe, acenda esta casa in incredible strength. com muita força. Bless this church Abençoa esta igreja in the name of em Jesus. nome de Jesus. Come on, all God's people said. Vamos lá, e toda a igreja diz amém. Come on, Vamos give- aplaudir a Jesus. Praise God, praise God, Deus praise abençoe. God, praise God.